Muito bom dia mais uma vez a todos vocês, que a paz e a graça do nosso Deus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Um ótimo dia de quarta-feira para todos vocês. Hoje, 23 de novembro, estamos iniciando mais uma madrugada com Deus, buscando a promessa da chuva serôdia. Que essa graça, que essa promessa alcance o seu coração e você transborde do Espírito Santo durante o dia de hoje. Todos nós possamos estar prontos e cheio desse poder maravilhoso. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Eu quero convidar alguém para estar conosco em oração nesse momento. Eu quero convidar o meu querido irmão João Rodrigues. Bom dia, Rodrigues. Bom dia, irmão Mário. Bom dia a todos meus irmãos. É muito bom ter aqui, Rodrigues. Está animado? Está animado para a gente ir para o nosso encontro em janeiro? Está chegando a hora, viu? Com certeza, irmão Mário. Já estou com a mala pronta aqui. Rodrigues, eu quero convidá-lo para você nos apresentar a Deus em oração nesse momento, pode ser? Pode sim, Mário. Fica à vontade, amigo. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai amado, mais uma vez, meu Deus, nesta madrugada estamos aqui agradecidos por ter essa oportunidade de te adorar nas primeiras horas deste dia. Nós sabemos, querido Pai, que é o desejo do Senhor que a nossa comunhão seja feita logo cedinho contigo, para que cada um de nós tenha um dia na tua santa presença. Por isso, querido Pai, estamos nos apresentando ao Senhor esta manhã, para que o Senhor venha nos abençoar, venha nos batizar com o teu Santo Espírito, meu Deus, e cuidar de nós. Nós somos fracos, necessitados, meu Deus, e a tua ajuda, meu Deus, seja constante em nossas vidas, para que nada venha sair fora da vontade do Senhor. Nos abençoe neste dia, nos dê um culto nesta manhã, na tua santa presença. Abençoe cada um dos teus filhos. Te pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Rodrigues. Deus continue te abençoando, amigo. Um ótimo dia para você também. Vamos louvar o Senhor. O Espírito de Deus está nesse lugar, está aí com você. Nesse momento, Deus está aí com você, está aqui comigo, pois Ele é um Deus onipresente, onisciente e onipotente. Vamos louvar o nome desse Deus maravilhoso. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim,
Deus Espírito habita em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Que de fato, queridos, o Espírito de Deus habite em cada um de nós. É desejo dele, é proposta de Deus habitar em cada um de nós e fazermos pessoas transformadas, pessoas melhores, cristãos genuínos. Que o Espírito de Deus tome completamente a sua vida e você seja guiado por ele até que ele venha para nos buscar. Muito bem, queridos, voltamos. Espero em Deus que você tenha aproveitado aí esses 10 minutinhos para desfrutar da disposição de orar. 10 minutos passa muito rápido, mas que você pratique o hábito de orar. Você aprenda a ter comunhão, relacionamento com Jesus. 10 minutinhos é o suficiente aí para vocês interceder um pelo outro. Muito bem, irmãos. Antes de entrarmos no nosso tema de hoje, eu ouvi um testemunho do pastor Jefferson. Ele sempre, de vez em quando, ele aparece por aqui, traz para nós a palavra de uma pessoa, ele não citou o nome, que participava aqui da madrugada com Deus, e o sonho dela era engravidar, e ela não conseguia engravidar. E ela fez uma oração, nós estamos em oração aqui, dividimos o grupo, e ela apresentou essa oração para 3 pessoas, uma sala que tinha 4 pessoas de simultânea, e ela apresentou. E o pastor me procurou para falar isso, irmãos. Ela está grávida, está radiante, agradecida a Deus, e já consagrou essa criança ao Senhor. Que bênção, né? Deus seja louvado. Irmãos, Deus ouve a oração dos seus filhos. Interessante que ela fez que nem Ana, né? Ela apresentou a Deus a sua situação e hoje ela está grávida. Está esperando o seu primeiro filho depois de muitos anos, clamando a Deus por um filho. Deus seja louvado por isso, irmãos. Muito bem, nós vamos abrir a Bíblia lá no livro de 2 Timóteo. Eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui. O capítulo 4 de 2 Timóteo. Você querendo participar, levante sua mão virtual, que a gente vai abrir o áudio para que você também dê a sua
opinião, a sua participação. É muito bom que você participe conosco também. Ok? 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, espero que você já tenha encontrado. Aqui nós encontramos o apóstolo Paulo já finalizando a sua carreira, né? Seu ministério. Rodrigues, você está me ouvindo aí? Está me ouvindo, Rodrigues? Estão me ouvindo, gente? Tá todo mundo... Ah, ok. Rodrigues, está me ouvindo? Dá um ok aí, dá um alô. Sim, Marta, estou te ouvindo. Eu saí Ok, fora aqui, eu voltei. maravilha. Muito bem. 2 Timóteo, a meditação de hoje, capítulo 4, versos 7 e 8. Aqui Paulo ele já está se aproximando do final do seu ministério, onde ele exorta Timóteo a pregar a palavra no tempo e fora de tempo, motivando o apóstolo a não desistir, a ser perseverante, né? No verso 3 ele diz que porque virá tempo em que não suportaram a sã doutrina, né? E hoje nós estamos vendo pessoas saindo, abandonando as fileiras do Senhor por bobagem, coisas bem simples, né? E outros ventos de doutrinas que têm tirado muita gente dos caminhos do Senhor. Mas eu quero me deter, irmãos, aqui no versículo 7 e o versículo 8. Diz assim, verso 7, 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, ou justo juiz, né, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Depois de Jesus, queridos, Paulo é um modelo a ser seguido. Primeiro, lógico, é Cristo em todos os sentidos. Mas Paulo, ele é um modelo de perseverança. É o maior modelo bíblico de perseverança, como eu falei, depois de Jesus. Igual a Jesus não existe ninguém. E a vida de Paulo, irmãos, sem dúvida nenhuma, nós podemos dizer que a vida de Paulo é um hino de louvor a Cristo. Paulo, ele sofreu muita perseguição, como poucos, né, são chamados a enfrentar problemas com Paulo. Não se compara, queridos, em termos de evangelismo, de dedicação, de zelo. Paulo enfrentou situações que nenhum de nós ainda estamos enfrentando, e a caminhada dele com Jesus, ela foi longa, e foi uma jornada impressionante. Alguns teólogos, Rodrigues, chamam Paulo de o campeão da cruz, porque ninguém pregou como Paulo. E olha que Paulo, ele teve motivos assim, não vamos dizer motivos, né? Mas Paulo viveu situações que ele poderia muito bem retroceder, desistir, né? Mas ele não desistiu, ele foi até o final. No início da história de Paulo, ele era um dos homens mais temidos pela igreja naquela época, antes da sua conversão. Mas o Senhor Jesus, ele viu naquele coração um zelo ardente. E o que é que Jesus fez? Jesus, ele viu aquele homem que perseguia, que prendia, embora Paulo não matasse, mas ele consentia com a morte daquelas pessoas. E Jesus, então, resolveu colocar fogo no coração do Paulo, o fogo do amor, do evangelho, o desejo de amar a Cristo e pela igreja de Deus. Paulo foi insuperável. E aquele que era perseguidor se tornou uma pessoa perseguida. Aí eu pergunto para você, você está sendo perseguido por causa da igreja?
por causa do Evangelho, por causa de Cristo? Você está sofrendo perseguição porque você é uma pessoa que vive o Evangelho na prática? Eu acredito que ainda não, né? Nenhum de nós ainda estamos sendo perseguidos por causa de Jesus Cristo. Mas aí surge a pergunta, por que será, irmãos? Talvez porque não estejamos incomodando tanto como deveríamos incomodar. Paulo, que eles mal ele chegava a um lugar e ele tinha que sair às pressas, porque os seus adversários queriam literalmente a sua cabeça. Paulo não ficava muito tempo no lugar, porque ele era, de fato, um evangelista. E ele, um texto, não me lembro agora, que ele disse que devemos pregar no tempo e fora do tempo. É aqui mesmo, né? No tempo e fora de tempo. Paulo não perdia tempo, queridos. Por onde ele passava, conforme ele mesmo escreveu, ele exalava o bom perfume de Cristo. Ele não se cansava de falar de Jesus aonde quer que ele estivesse. Então, muitas vezes, Paulo tinha que sair às pressas. Nós conhecemos um relato que Paulo teve que descer o muro dentro de um cesto. Imagine, meus irmãos, descer dentro de um cesto para não ser preso, para não ser perseguido, para não ser morto. Né? A vida de Paulo era repleta de privações, de sofrimento, de dificuldades, de dor. E a gente para e pergunta-se como Paulo sofreu. Mas ele sofreu por quê, irmãos? O que é que você acha que Paulo sofreu? É porque ele era uma pessoa muito chata? Paulo só falava de Jesus para as pessoas? Porque tem alguns tipos de crente, né, Rodrigues? Tem alguns tipos de crente que, honestamente, a gente não quer ficar muito próximo dele, porque, por exemplo, ó, eu não vou citar nomes, mas um irmão nosso, ele foi convidado para pregar na nossa igreja, e o camarada, irmãos, ele só falou de Coca-Cola, irmãos. Era Coca-Cola, era isso, era aquilo. A mensagem do evangelho, irmãos, foi uma semana de oração, ele fez a abertura, irmãos. Muitos dos nossos convidados não voltaram no outro dia, porque o cara só falou de refrigerante, rapaz, de Coca-Cola. Depois falou de crente que come carne, que não vai para o céu. Meu Deus do céu. A gente convida certos pregadores, né, que, nossa, se a gente pudesse... Eu confesso a você que eu nunca mais convidei ele para pregar, eu fiquei com medo. Eu fiquei preocupado, Rodrigues, porque o camarada que só prega refrigerante, carne, irmãos, isso não é cristianismo. A mensagem do evangelho é uma só: a salvação para o pecador. Há uma saída para o pecador. Isso é resultado, é consequência, né? Infelizmente, irmãos, tem pessoas assim que, quando o camarada abre a boca, irmãos, nossa, era melhor que ele não falasse nada, né? Agora, veja, Mário, oi, Rodrigues. a mensagem de saúde ela tem que ser pregada com bastante cuidado. Eu, uma Isso. vez, Mário, falando com uma pessoa não adventista, de outra igreja, falando sobre a necessidade da saúde, sobre da carne, e falou, cara, eu como carne, mas seria bom que tá. A resposta dessa pessoa foi, mas Jesus comeu carne, Jesus comeu peixe. Lembra lá na praia, quando ele chamou o discípulo para assar o peixe lá na praia ainda? E é verdade, né? Se Jesus comeu peixe, por que eu não posso comer? É isso que eles falam. A gente tem que ir pelo lado da saúde, com todo cuidado, né? Pregando nesse sentido. Mas quando você chega num ambiente, você só prega isso, e fala que muitos dizem que aquele que come carne não vai se salvar, aí realmente, em vez de você agregar pessoas, chamar pessoas para o evangelho, você afasta. Quem é que vai querer ir para uma igreja dessa, Rodrigues? Fazer parte de uma igreja que a salvação está pelo estômago? Não faz sentido nenhum. Mas, como eu estava falando,
Paulo sofreu muito por causa do evangelho. Ele vivia, ele vivia aquilo que ele pregava, ele acreditava naquilo que ele pregava. E Paulo sofreu muito, irmãos. O apóstolo Paulo sofreu muito. Não tenho certeza disso, mas acredita-se, Rodrigues, que Paulo tinha aproximadamente, Paulo pregou 25 anos depois da sua conversão. Eu não tenho base bíblica, mas acredita-se que ele passou 25 anos pregando esse evangelho. E durante esse tempo, irmãos, Paulo percorreu o mundo pregando o evangelho de Cristo, abrindo igrejas, salvando pessoas, usando as próprias pernas como carruagem. Paulo não tinha carro, não tinha moto, não tinha jatinho, não viajava de avião. Lógico que hoje nós temos que usar esses instrumentos, né? Mas naquela época, queridos, era as pernas mesmo. E quando ele não podia andar, ele ia de navio. Ele ia para um espaço, ele caminhava, viajava de navio. Mas Pastor, Paulo, ele... Oi? Pastor Robson está com a mão levantada aí. Pastor Robson está aqui? Tá. Ô, meu amigo. Pronto, Pastor Robson. Bom dia, meu pastor. Seja bem-vindo. Ok, bom dia, Mário, bom dia a todos. Não tinha lhe visto, pastor. Eu percebi, mas sem problema. Mário, não só para que você falou do tanto que Paulo pregou, né? Paulo se converteu no ano 34, foi quando ele foi batizado, né? Ano 34, e ele morreu aproximadamente no ano 67. Então é só fazer a conta, né? De 34 para 67 são aproximadamente 33 anos. Pronto. Como ele passou 2 anos na Arábia, né? A gente não tem registro de o que fez durante esse período. Então aí você diminui 2 anos desses 33, uns 31 anos aí pregando o evangelho, né? Porque ele começa a pregar assim que ele chega em Damasco, né? Ele começa a pregar desde Damasco. Ele vai para prender o povo lá em Damasco e lá ele tem um encontro com Jesus e ele já começa a pregar ali nas sinagogas de Damasco. E a partir dali ele não cessa mais de pregar, né? Então foi uma vida inteira de pregação, inclusive até quando estava na cadeia lá em Roma, ele pregou o evangelho, né? Pregou o evangelho até a sua morte. Amém. Mário, Oi, Rodrigues. você falou, fez uma pergunta, né? Por que nós não estamos sendo perseguidos ainda, né? A resposta seria porque a gente não está pregando o evangelho como deveria pregar, assim como o apóstolo Paulo pregou. Mas eu quero dar uma informação a você, é o seguinte, Mário, tem mais ou menos 2 meses atrás, nos Estados Unidos já começou a distribuição daquele livro Grande Conflito, lá nos Estados Unidos. E tem uma cidade lá que está recebendo esse livro através do correio. As pessoas, os irmãos, o fundiram, né, para distribuir o livro através dos correios. Já está havendo audiência lá pública com a sociedade, porque estão dizendo que o livro Grande Conflito está criando confusão, está causando confusão lá na cidade. Então já está sendo uma coisa lá levantada publicamente, já envolvendo a autoridade do município, lá da cidade, por causa do livro Grande Conflito. Já começou a incomodar, né? O Mário, Oi, pastor. nessa noite, nessa madrugada, ontem, né, na vigília, o irmão Alcênio foi quem conduziu ontem a nossa vigília, e ele falou de tudo que tem que acontecer aí, está dependendo de um evento só um evento. E ele diz assim, que o evento que está faltando, inclusive ele diz assim que ficou feliz quando em 2010 o pastor Ted Wilson, que é a Associação Geral, emitiu uma carta, né, um documento que até ele mandou para todos os participantes dos momentos a sós, ficaram dos oradores enviarem esse documento da igreja, que foi redigido em 2010, foi votado em 2010 na Associação Geral, que é aquele documento do reavivamento, né? Do reavivamento. Então ele disse que o que está faltando
para que todos esses outros acontecimentos tenham seu início, de se desencadeiem, é exatamente o reavivamento da igreja. E a irmã White também ela faz alusão a isso no livro Grande Conflito, dizendo que quando a igreja for reavivada, quando houver esse reavivamento, não é, espiritual da igreja, não é, se acenderão novamente as fogueiras da perseguição. Né? Então, quando é que a igreja começará a ser perseguida de fato? Quando houver esse reavivamento da verdadeira piedade, quando o povo de Deus se consagrar e receber o poder do Espírito Santo para pregar com autoridade, com ousadia, a palavra de Deus. Né? Então, aí sim a igreja novamente será perseguida, porque independente, você falou da mensagem a respeito de refrigerante, reforma de saúde, mas se você parar para analisar, a mensagem do evangelho pregada por Paulo, ela também era uma mensagem que não era benquista na época de Paulo. Você pregar que o seu Salvador foi alguém que morreu numa cruz, era um escândalo. Por isso que Paulo dizia que a mensagem da cruz era escândalo para os que se perdem. Não é? Então, era escândalo. Os gregos não aceitavam essa ideia de Deus morrer na cruz. Como é que pode? Como é que esse Salvador é o Salvador se morreu numa cruz como um criminoso, como um maldito? Os judeus também não aceitavam. Então, a mensagem da cruz ela era escandalosa na época de Paulo também. E Paulo frisa bastante isso. Né? Estou estudando no ano bíblico as cartas de Paulo, terminamos Romanos e começamos em Coríntios, estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então você vê Paulo falar sobre isso, não é? E ele ainda diz assim, eu não me envergonho do evangelho. Por que Paulo disse que não se envergonhava do evangelho? É porque era vergonhoso falar da maneira como Paulo falava, né? Achar que o Salvador era alguém que morreu, o libertador é alguém que morreu numa cruz. Então a cruz era escândalo para eles. Né? E por mais Paulo diz, eu não me envergonho, por mais que tentem denegrir, ou seja escarnecido, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Né? Então era uma mensagem escandalosa, a mensagem da libertação em Cristo, né? A mensagem do evangelho, da maneira como ela foi apresentada pelo apóstolo Paulo, da maneira como ela é. Hoje nós temos uma compreensão diferente, porque vivemos em uma outra realidade. Sim, mas a realidade daqueles dias, do primeiro século, era uma mensagem escandalosa. É verdade, pastor Robson. Zilma? Pois não, Zilma. Não estamos lhe ouvindo. Fechou, Zilma. Não, está aberto o áudio dela. O microfone. O áudio está aberto. O problema é o celular de Zilma. O áudio está liberado, Zilma, mas não estamos lhe ouvindo. Fechou, você fechou o áudio. Deixa eu liberar aqui para você. Pronto, vê se consegue falar agora aí. Consegue abrir? Isso. Não estamos ouvindo. Seu áudio está aberto, mas não estamos lhe ouvindo. Eu acho que é o seu aparelho, Zilma. Tem alguma coisa errada aí. Que não está certo. O pastor Robson. De novo, Zilma. Diga ela que Zilma, saia e entre de novo para ver se foi alguma coisa aí no. É verdade. Pastor, para a gente chegar ao final aqui, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 8, Paulo, ele diz assim, estou com a Bíblia aberta aqui, veja, o qual vos confirmará, 1 Coríntios 1, verso 8, o qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, Paulo, antes mesmo de escrever 2 Timóteo, ele já falava dessa questão de você se manter irrepreensível, né? Chegar até o fim. Né? Deus é que nos mantém firme até o fim. Mas antes disso, o pastor Robson, ele chega a dizer assim, olha, terminei a corrida. Né? Combati o bom combate, terminei a corrida. Pastor.
Ele estava admitindo que seu ministério estava chegando ao final, é isso? Pô, é lógico, aí Paulo ele já sabia, né? A sentença já tinha sido dada, estava aguardando só a execução, ele tinha sido condenado por Nero e sabia que ia morrer, né? Paulo sabia que era só uma questão de tempo e ele seria sacrificado. Então, ele por isso que ele fala, que ele sabia que, ele diz assim, sei que o tempo da minha partida é chegado, né? Já estou sendo É, oferecido como missão. Então, Paulo, ele tinha noção de que dentro de pouco tempo, né, ele diz aí, ó, verso 6, né? Quanto a verso mim, estou 6. sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Então, ele sabia que estava já próximos dias ali em que ele seria morto, né? Nero E, foi um dos mais cruéis dos imperadores de Roma, né? Matou muita gente, inclusive os da própria família, né? Então, ele sabia que era difícil, né? E eu creio que o Espírito Santo também já o preparara para esse martírio, né? e quando ele afirma assim, pastor, nesse verso 7, eu combati o bom combate, ele está se referindo que antes dele se tornar um cristão, de ser um seguidor de Cristo, ele perseguiu a igreja, não que ele matasse alguém, mas ele permitia, ele consentia com a morte e a prisão das pessoas. E quando ele diz assim, guardei a fé, eu acho bonito, pastor, quando o verso em si ele é muito bonito. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Guardar a fé, pastor. Ele estava dizendo que a sua confiança em Cristo estava inabalável. Porque, pastor, como a gente falou no início, o senhor deve ter visto, não foi pouco o sofrimento de Paulo. Não foi pouco, gente. Eu não sei, o senhor deve conhecer mais do que eu, com certeza. Quantas vezes Paulo foi preso, quantas vezes ele foi chicoteado. Ele faz o relato, né? Ele conta as vezes que ele foi chicoteado, foi esbofeteado, foi maltratado, às vezes que ele sofreu naufrágio, Apedrejado. as perseguições e tal. Ele cita, não é, toda o seu sofrimento, inclusive ele diz assim, eu trago em mim as marcas de Cristo, né? Sim, sim, Então, esse texto, pastor, é tremendo. porque realmente a situação dele era terrível, né? Como você bem colocou aí no começo, o apóstolo Paulo, quando chegava nos lugares, o povo, porque havia um grupo de judeus que perseguia Paulo e os demais discípulos, né? Quando ele chegava numa cidade, o povo chegava atrás para contrariar, para, né, atrapalhar a obra que eles estavam fazendo. Então, realmente, Paulo passou por muitas situações bem difíceis, né? Lembrando aqui, recentemente estudamos o livro de Atos, e no livro de Atos você tem ali aquela experiência lá quando eles naufragam, né? Um navio, olha aqueles dias todos no mar, sendo jogados para lá e para cá. Então são experiências assim extraordinárias que Paulo experimentou, né? Passou. Realmente foi muita, muita coisa, né? Pastor Robson, deixa eu lhe fazer uma pergunta, surgiu aqui na minha cabeça, não está dentro Uhum. do assunto não, mas o senhor vai saber me responder para nós. Paulo tinha família, pastor Robson? Olha, tudo indica que não, né? Porque quando quer dizer, família ele tem assim, mãe, Não, eu pai, digo assim, se ele tinha irmãos, agora esposa. casado. Eu já ouvi alguns comentários sobre isso, já li algum comentário. Bom, uma das coisas é a seguinte, para ser fariseu, uma das exigências era que fosse casado, né? Mas tudo tem exceção, né? Por quê? É, Porque Paulo, ele disse que não tinha, como Pedro, uma esposa, irmã, né? Ele não tinha. E ele também faz um apelo para que todos permanecessem como ele, né? Quando ele diz que não era bom casar, naquela época, pelo que estavam passando, né? Época de perseguição, então Paulo não aconselha que as pessoas casassem. Está você casado, não se separe. Agora está você solteiro, não se case. Então, naquela época de perseguição, né, de tribulação, Paulo não aconselhou
que as pessoas, bom seria se todo homem ficasse como eu, mas se não consegue se conter, é melhor casar do que se abrasar, né? Então isso indica que ele não era casado, né? Então não tinha família, por isso ele pôde se dedicar assim mais plenamente à pregação do evangelho, né? Então tudo indica, Mário, que realmente Paulo não tinha família, né? Muito bem, pastor. E para a gente fechar, pastor Robson, Paulo usa uma expressão no versículo, deixa eu ver aqui, pronto, aqui em 1 Coríntios, eu li o verso 8, né? Mas veja o verso 9 de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O chamado de Paulo foi algo extraordinário, fantástico a forma como o Senhor alcançou Paulo. E daquele dia em diante, pastor Robson, a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. E ele fala, deixa claro que Deus é fiel, pelo qual foste chamados. Ou seja, para nós hoje, queridos, a fidelidade que Deus manteve para com Paulo, ela se mantém para nós hoje também. Ô Mário, Pois não. eu queria aproveitar essa passagem que você leu de de Timóteo, essa passagem que foi o tema do nosso bate-papo de hoje, porque nós estamos estudando na lição da Escola Sabatina sobre a questão da ressurreição, né? Sim. Vida, morte e eternidade é o tema da nossa lição da Escola Sabatina. E Paulo aqui fala uma coisa interessante. Eu li um livro, que eu até recomendo esse livro, um livro muito bom, sobre relacionamento familiar, chamado Eu e Você para Sempre. Esse livro é de um autor não adventista, é um pastor evangélico lá dos Estados Unidos. O livro é muito bom, sobre família, sobre casamento, relacionamento matrimonial. Excelente o livro. Só que nesse livro, ele como ele é imortalista, né? Então ele fala que Paulo já está desfrutando das bênçãos na eternidade, né? Ele morreu e foi para a glória. Então Paulo já está nesse momento desfrutando das maravilhas lá na eternidade, tal, que essa é a crença de muitos dos nossos irmãos evangélicos. Entretanto, nesse texto, Paulo, ele diz que não. Ele já sabia que não iria desfrutar disso assim não, porque ele diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, não é? A qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então veja, o apóstolo Paulo, ele sabia que não ia receber essa coroa logo após a sua morte, mas ele diz: o Senhor ele me dará naquele dia. E naquele dia não vai dar só para mim, vai dar para todos aqueles que aguardam a sua vinda, ou seja, que amam a sua vinda. Ele sabia que a coroa só seria lhe dada na vinda do Senhor, né? Ele sabia. Assim como Maria, quando Jesus foi ter com ela, que disse a ela que o seu irmão vai ressuscitar, ela diz: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Maria também tinha essa concepção de que os mortos vão ressuscitar no último dia, não é? Então é interessante também essa passagem, porque mostra Paulo sabendo que ia morrer, mas que só receberia a coroa da vida, ou seja, a vida eterna só seria dada para ele na vinda do Senhor, né? E ele já tinha dito isso também lá em Tessalonicenses, né? Verdade, pastor. E está no futuro perfeito, não é algo que vai acontecer, me dará. É algo que vai Exatamente. acontecer. Ninguém ainda recebeu recompensa nenhuma, pastor. Isso está, a gente pode até ver lá em Hebreus capítulo 11, lá no finalzinho, não é? Eles sem Exato. nós não seríamos Não serão aperfeiçoados. aperfeiçoados. Muito Exatamente. bom, pastor. Louvado seja Deus. Aqui nós chegamos ao final, queridos, lembrando para você e para todos nós, faça o seu melhor em prol do Senhor Jesus Cristo. Seja perseverante como Paulo foi. As provas, as tribulações, o sofrimento, as lágrimas, a dor que nós passamos, às vezes nós passamos por problemas que nós mesmos provocamos. Mas quando você sofre perseguição, dor, por causa do Evangelho, amigo, há uma alegria insondável no coração daqueles que sofrem por causa de Jesus.
Então, que você e eu possamos, irmãos, estar prontos para isso, viu? Dedicarmos a nossa vida, como Paulo foi perseverante. Paulo, para mim, pastor Robson, é o maior exemplo de perseverança, porque tinha tudo para desistir, mas ele não desistiu, ele foi à frente, até o final, quando ele diz, combati o bom combate, guardei a fé, acabou a carreira, mas há uma garantia, ele tinha certeza disso, de que muito em breve ele receberá do Senhor a coroa da vitória. Que Deus nos abençoe, queridos, que possamos ser perseverantes, para que quando Jesus Cristo voltar, possamos encontrar não só a Paulo, mas todos aqueles que no passado deram a sua vida em prol do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos cantar. Elisama pediu a palavra? Pois não, Elisama. Eu acho interessante aqui que ele fala assim, combati o bom combate, guardei a carreira, né? Ele fala que não somente a minha coroa, né? Não só para mim, mas todos aqueles que amam, né? Quer dizer, ele não foi nem egoísta nesse momento. Ele podia dizer que ele fez, ele deu tudo, então... Não, mas ele falou, não somente a mim, mas todos que amam a sua vida. Então, vamos amar a vida de Jesus, vamos proclamar que Jesus vai voltar e vamos querer ir para o céu, porque essa coroa também pertence a nós também, né? Amém. E Paulo foi muito sábio nesse momento, né? Dizer que não só a ele, mas todos que amam a vida de Jesus, né? Amém. Que Deus abençoe cada um de nós. Possamos guardar esse dia. Amém, Elisama. Valeu. Obrigado, amiga. Deus abençoe ricamente. Que você e eu possamos ser perseverantes. Há uma coroa esperando por nós, né? Verdade. Muito bem. Vamos cantar, encerrando a nossa jornada de hoje. Eu vou testemunhar. Sonete. Olha que linda canção que eles fechando a nossa jornada de hoje. As cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo para testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão para ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio no amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar no amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois
que de fato a minha e a sua vida seja um testemunho vivo, como diz o apóstolo Paulo, o bom perfume de Cristo, cartas vivas, para que todos possam ver em nós o Senhor Jesus Cristo em tudo que fizermos. Se você estiver sofrendo por causa de Jesus, levante as suas mãos para os céus e dê glória a Deus, porque vale a pena sofrer por Jesus Cristo. Muito obrigado, queridos, pela sua paciência, pela sua disposição, e lembre-se sempre, querido, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso agirá por cada um de nós. Deus abençoe você, um ótimo dia. Eu quero convidar aqui para orar conosco. Cadê o pastor Robson? Está me ouvindo aí, pastor? Ainda está aí conosco? Tô, Mário. Pronto, pastor, nos apresente a Deus aqui, encerrando a nossa jornada de hoje, pastor. Mais uma vez, Senhor, somos gratos a Ti por estarmos juntos nesta madrugada. Louvamos o Teu nome pelo cuidado dispensado a cada um de nós e pelas oportunidades que temos a cada dia de Te buscar. Amém. Oramos pelo derramamento do Teu Espírito Santo sobre nós, nos capacitando para dar testemunho de Ti diante de todas as pessoas. Também, Senhor, colocamos diante do Teu altar as necessidades dos Teus filhos que foram apresentadas nesta manhã. Que o Senhor dispense o Teu favor a cada filho que suplica por misericórdia ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a ser perseverantes também em nossa fé, que possamos cumprir com a missão para a qual o Senhor nos chamou, a semelhança do Teu servo, o apóstolo Paulo. Nós também possamos, ao chegar ao final da nossa jornada, poder dizer como ele disse: combati o bom combate. Amém. Completei a carreira, guardei a fé. E assim como ele, e juntamente com ele, nós possamos também receber a coroa da justiça que já está guardada para nós, a qual o Senhor, o reto juiz, nos dará naquele dia, no dia da volta de Jesus. Nós queremos receber das mãos do Senhor esta coroa. Portanto, que possamos guardar o que temos, como diz a Tua palavra, para que ninguém tome a nossa coroa. Faça-nos permanecer no Senhor Jesus durante esse dia e durante todo o restante da nossa vida. É em nome dele que nós oramos e te agradecemos por estas bênçãos. Amém. Amém. Amém.